Estamos no livro de Êxodo. É um terceiro episódio que acontece de murmuração. Isto é intencional do autor ter colocado os três em conjunto. Vamos encontrar pela terceira vez uma atitude de murmuração do povo de Deus. Nós temos visto, para aqueles que têm acompanhado, quem quiser depois, quem não tem acompanhado esta série e quiser ouvi-la, pode ir ao canal de YouTube da nossa igreja. Então, o povo de Deus estava a ser testado pelo próprio Senhor. Depois de terem sido libertos do Egito, depois de terem sido libertos da opressão, da escravatura do Egito. E então o Senhor estava a testar o povo para que viesse ao de cima o que estava dentro do coração deles. E foram teste após teste, e agora chegamos ao terceiro. E mais uma vez vai ficar claro para nós que o povo tem dificuldades em viver da palavra que sai da boca de Deus. Só que não só vai ficar claro isso uma vez mais, mas será manifestado algo ainda mais grave que pode surgir no coração daqueles que, tal como o povo de Israel, passam por provações, uma após a outra, por dificuldades, uma após a outra, e demonstram incredulidade uma vez após vez e desobediência vez após vez. E o episódio de hoje ele é emblemático, ele torna-se icónico, torna-se simbólico, torna-se exemplar para toda a história do povo de Israel, mas não só, como o Lael já leu hoje, também se torna icónico para o Novo Testamento. Então o episódio de hoje tem um significado especial dentro do cânon das Escrituras, porque ele é repetido algumas vezes. E já vamos depois ver onde é que ele se repete. E este episódio que nós vamos ver, ele vai se tornar exemplar, como eu disse, tanto para a história do povo do Antigo Testamento, como para o povo do Novo Testamento. E vai servir como um aviso face ao perigo que um comportamento como aquele que Israel teve pode representar para nós. E a minha oração sincera nesta manhã é que este texto possa conduzir, possa levar pela mão cada um que aqui está, independentemente da forma como aqui chegou, com a atitude que chegou, que este texto possa levar cada um de nós a um autoexame honesto e que, fruto desse autoexame, se possa ir a Cristo. E isso é algo que temos procurado fazer, porque Jesus disse, numa conversa com os seus discípulos, que toda a Escritura aponta para Ele. Então é totalmente inútil nós apresentarmos a palavra de Deus sem nós não apontarmos para Cristo. Porque Cristo é o cumprimento de tudo, de todos os livros, de todas as passagens. Cristo está lá, o próprio Jesus disse isso. Então convido-vos já a abrir as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 17 e vamos ler dos versículos 1 a 7. A nossa passagem de hoje é curta. E espero que o sermão também seja. Mas não dou garantias. Da outra vez tinha muitas páginas e foi rápido. Desta vez tenho menos páginas, não sei se... Ok, versículo 1. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos conforme a instrução do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes, por que discutis comigo? Porque colocais o Senhor à prova. Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando, por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com os nossos filhos, o nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor, o que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés, passa adiante do povo, leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando, o Senhor está ou não no meio de nós? Então, para quem tem o hábito de sublinhar a Bíblia, o versículo 7 é o versículo climático do nosso texto. Então, nesta passagem nós temos a terceira reclamação da comunidade de Israel depois de terem atravessado o Mar Vermelho.
em seco, em segurança, através daquele milagre que Deus fez de abrir o mar. E eles tinham uma propensão, uma inclinação clara para se levantarem e para se rebelarem contra a liderança de Moisés, contra a liderança de Arão e, em última instância, contra o próprio Deus. É isso que nós vemos. Vimos até aqui duas reclamações depois de terem atravessado o Mar Vermelho. Na primeira, murmuraram quando se depararam com água amarga. Tinham sede e o que havia para beber era água amarga. Eles reclamaram. E Deus transformou a água em água doce. Na segunda circunstância, já ao fim de 1 mês e 15 dias de viagem, a comunidade inteira, o texto diz-nos todo o povo, então não foi só alguns, todo o povo murmurou porque tinha fome. Na verdade não era bem fome, não tinham aquilo que gostariam de comer. Esse era o ponto, porque eles tinham que comer, tinham leite dos animais, podiam fazer queijo e, em última instância, se tivessem a morrer de facto de fome, podiam matar os animais. Tanto que a reclamação deles é: quem nos der ter a comida que comíamos lá das panelas do Egito, aquelas carnes. E depois vimos como o salmista, ao falar deste evento, vai dizer que eles não tinham aquilo que gostariam de ter, a comida do seu gosto. Então é uma questão de gosto. Murmuração, nós vimos, é sempre uma questão de gosto. Nós vimos que ambas as circunstâncias, tanto em Mara, quanto quando eles pediram o que comer, nas duas circunstâncias Deus estava a testar, a provar o coração do povo, se seriam obedientes ou não à sua voz. Mas eles demonstraram que se preocupavam mais com o pão da terra do que com a palavra que sai da boca de Deus. Eles não obedeceram às orientações de Deus em relação ao maná. Num dia tentaram guardar mais. No outro dia, quando era para guardar mais, não guardaram, foram à procura no sábado para encontrar. Eles desobedeceram às orientações de Deus, eles não viveram da palavra que sai da boca de Deus, eles viveram em função daquilo que é terreno, das suas inclinações. E no texto que nós temos hoje em mão, encontramos novamente uma murmuração, levantada uma vez mais contra o líder. Agora há aqui um detalhe extremamente importante do nosso texto. É que a mesma palavra que é usada nas duas perícopes anteriores, nas duas narrativas que nós vimos anteriores, a mesma palavra que é usada para a prova que Deus estava a submeter o coração do povo, essa palavra prova vai ser agora usada para a atitude do povo para com Deus. É Deus agora quem vai, é o povo agora quem vai colocar Deus à prova. Então há uma inversão. O povo vai de forma arrogante, de forma rebelde, colocar Deus à prova. Agora, obviamente que esta ação do povo, ela não é feita com o mesmo sentido e com a mesma pureza da ação de Deus. Deus, ao provar o seu povo, não era com uma atitude maldosa. A atitude do povo vem de maus fígados, vem com um espírito de incredulidade, vem com rebelião face à fidelidade das promessas de Deus. Não vem de um coração paternal como era o de Deus em relação a eles. Com fins amorosos, com fins pedagógicos, com fins santificadores. Deus estava a provar o povo para torná-lo santo. O povo está a provar Deus, está a tentar Deus com uma atitude de rebelião contra Deus. Ou seja, eles estavam a colocar a fidelidade de Deus em causa. E ao fazerem isto, eles que estavam a ser provados, estavam a chumbar na prova. Estavam a evidenciar falta de confiança na palavra que sai da boca de Deus. Eles estavam a afirmar que aquilo que Deus diz e promete não é suficiente. Vejam uma coisa, Deus estava a conduzir o povo de Israel. E o povo deveria de obedecer em confiança. Logo no versículo 1, se repararem, vemos como a comunidade de Israel era conduzida por Deus. Em passagens anteriores nós vimos que durante o dia era uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. E aquilo que acontecia era que onde a presença de Deus manifesta através da coluna de nuvem ou de fogo parasse, então eles tinham que parar. E aí acampavam, paravam a caminhada, paravam a jornada. Eles então pararam naquele lugar. Deus levou-os gradualmente, com paragens e avanços, até Refidim. Agora, não se sabe ao certo onde é que fica este lugar, não se sabe ao certo onde é que fica Refidim, mas não seria um lugar longínquo do Sinai. E este seria o último lugar, seria o último acampamento antes de eles chegarem ao Monte Sinai, onde Deus lhes daria os 10 mandamentos. Mas havia um problema. É que Deus
na sua orientação de GPS, se nós fôssemos seguir as orientações do Google Maps e chegássemos ao lugar onde eles chegaram, metíamos outras indicações para chegarmos a outro lugar. Deus colocou-os naquele lugar onde não havia água. É intencional. Será que Deus foi apanhado de surpresa? Não. Lembrem-se o que é que Deus estava a fazer? A provar, a testar o coração do seu povo. Era intencional. Eles tinham que parar ali. Será que Deus não podia ter parado a coluna num lugar cheio de água? Podia, já fez isso. Levou-os a um oásis com palmeiras, com fontes de águas. Mas lembremos-nos, a ideia central nos textos que já abordamos, nos últimos 2 textos que abordámos, e deste texto, é que Deus está a provar o coração do povo. Deus está a testar se eles confiam ou não da palavra que sai da boca de Deus. Agora, Deus já tinha dado provas atrás de provas do seu cuidado, da sua provisão, e esta é a parte triste da história. Ele já se tinha revelado como o Deus da aliança, que desceu para libertar o seu povo. Lembrem-se, no início do Êxodo, eles estão a gemer. E eles clamam ao Senhor por socorro e por alívio. E Deus desce para libertá-los. Deus vai cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor ouviu os gemidos deles. O Senhor enviou das 10 pragas para que o faraó abrisse mão deles e eles pudessem sair. O Senhor abriu o mar vermelho quando eles estavam vulneráveis diante do exército mais poderoso do mundo. Abriu o mar e eles passaram em segurança. O mar fechou-se e o exército foi destruído. Deus deu-lhes água doce para beber em mar. Deus deu-lhes maná e codornizes. E agora eles estão aqui, com um coração que revela que ainda não confia em Deus, um coração cheio de incredulidade. Eles recusam-se a confiar em Deus. Ao invés de confiarem na providência de Deus, do tipo, ok, Deus já cuidou até aqui, já tivemos em situações piores, como em frente ao Mar Vermelho, e Deus cuidou de nós todas as vezes. Ele vai cuidar outra vez. Não há água, mas confiamos em Deus. Não foi isso que eles fizeram. Eles rebelaram-se contra Moisés. Discutiram com Moisés. Exigiram água. Dá-nos água. Moisés perguntou-lhes então porque é que eles estavam a testar o Senhor. Eles estavam a colocar Deus à prova. Estavam a colocar em causa a fidelidade das promessas, a palavra que dá vida, que sai da boca de Deus. Era o que eles estavam a fazer. E mais uma vez fizeram aquela afirmação insensata, tola, de que preferiam estar no Egito do que serem levados àquele lugar para morrerem ali. E a situação cresce de tal forma, agrava-se de tal forma, os ânimos sobem de tal forma, a ponto de Moisés clamar ao Senhor pela sua própria vida. Ele diz, eles querem me apedrejar, eles vão me apedrejar. E ele pergunta, Deus, o que é que eu faço com este povo? Moisés deveria então passar à frente, segundo as orientações de Deus, à frente do povo, levar com eles alguns anciãos de Israel, que eram os líderes da comunidade. E eles, os líderes, deviam ver o milagre que ia acontecer uma vez mais. Através de quem? Através de Moisés. Para quê? Para dar credibilidade, autoridade a Moisés, que estava a ser colocado em causa outra vez. Lembram-se, quando ele abriu o Mar Vermelho, o povo confiou em Deus e confiou no seu servo Moisés, diz o texto. Ainda assim, essa confiança, ela fica refém de circunstâncias que não são agradáveis. Quando as coisas começam a correr mal, quem é que se aponta o dedo? À liderança. Foi isso que eles fizeram aqui. Então eles deviam ver mais uma vez um milagre a ser feito através de Moisés. Então Moisés levou a mesma vara que feriu o rio Nilo e vai ferir a rocha de onde vai sair água. E Deus disse que estaria sobre a rocha. Possivelmente temos aqui uma teofania, o texto não nos diz, mas ele disse que estaria ali. No texto anterior ele diz que eles o veriam a sua glória, ele apareceu numa nuvem. Não sabemos se ele aparece aqui, se há uma aparição de Deus. Agora, o ponto é que tudo isso seria testemunhado pelas pessoas mais importantes da comunidade de Israel, os anciãos, para verem Deus provê, Deus usa o seu líder, o seu servo como líder do povo. E o versículo 7, então, é o clímax do nosso texto de hoje. O lugar onde este evento aconteceu recebeu 2 nomes que refletem o que se passou ali. Massá significa provação e Meribá significa contenda. Ok? Massá significa provação e Meribá significa contenda. E a palavra usada para contenda aqui é um termo judicial. Quando se coloca alguém no tribunal
para que essa pessoa responda diante de uma falha, de um contrato, de um acordo, de uma aliança que foi feito. O povo de Deus está aqui a colocar o seu Deus em tribunal. Em vez de confiarem plenamente no plano de Deus, os israelitas estavam a colocar Deus no banco dos réus. Eles queriam culpar Deus pelas circunstâncias desconfortáveis em que se encontravam. E essa atribuição de culpa é a pergunta, ou reflete-se na pergunta que eles fazem. E essa pergunta é extremamente importante. O Senhor está ou não no meio de nós? O Senhor está ou não no meio de nós? Eles tinham uma coluna de nuvem, tinham uma coluna de fogo. Eles viram a nuvem da glória de Deus. Eles viram a ação providencial, cuidadora, de provisão de Deus e perguntam, Deus está no meio de nós? Perguntam. O povo estava a questionar se a promessa de Deus, relativamente à sua presença favorável com eles. Ele estava no meio deles. Já tinha ficado claro, claríssimo, como a água. Mas eles recusavam-se a confiar e a submeter, a obedecer à voz de Deus. Israel não estava a aceitar a sabedoria e a soberania divina nos eventos em que eles se encontravam, em Refidim. Desculpem beber tanta água, tenho que tentar manter a voz até ao fim. Este episódio em Refidim vai se tornar icónico, vai se tornar chave para a própria história de Israel, para a história da Igreja. Vai se transformar num símbolo nacional daquilo que não pode nem deve ser repetido. E vai ser referenciado por diversas vezes nas Escrituras para destacar o que é exatamente esta atitude de rebelião do povo para com Deus. Vários anos depois, mesmo antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés está com eles. Moisés não vai entrar por bater uma rocha, não é este episódio, é o outro. Ele está diante do povo, prestes a entrar na Terra Prometida, e ele faz um discurso, que é o que está em Deuteronômio. E então vamos ler Deuteronômio, capítulo 6. É um texto muito conhecido. Vamos ler do versículo 1 até ao 19. Deuteronômio 6. Há aqui partes deste texto que são muito conhecidos. E o evento que estamos a ver hoje aparece aqui. Diz assim, estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra à qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor teu Deus dos teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu-te dar, em juramento feito aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo o que é bom, as quais não encheste, e poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado, para te não te esqueceres do Senhor, porque te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitaram ao teu redor, pois o Senhor, o teu Deus, que está contigo, é um Deus zeloso. A ira do Senhor, teu Deus, poderá se acender contra ti, e Ele te destruirá da face da terra. Não coloqueis à prova o Senhor, o vosso Deus, como fizeste em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres na terra, na boa terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus pais, e tomes posse dela, para que expulses da tua frente todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Aqui. Então, o povo está prestes a entrar, Moisés está a dar indicações, vão amar o Senhor com todo o coração, os pais vão ensinar aos filhos ao entrar e ao sair, e quando vocês entrarem na terra boa, não se esqueçam que foi Deus quem fez isso. Ai de vocês que coloquem o Senhor à prova. E fala do quê? Fala deste evento. Então, Massá tornou-se um exemplo para lembrança futura, a fim de eles não voltarem a ter a mesma atitude de colocar Deus à prova. Agora, não só Moisés referiu este evento, mas passou a ser parte daquilo que o povo cantava.
da enologia do povo. Nos Salmos, nós vemos o Salmo 95. O Salmo 95 chama o povo a cantar ao Senhor com alegria, chama o povo a adorar pelo facto de Deus ser o seu pastor, conduzir o povo como um pastor conduz um rebanho. E ele então, depois de fazer esta chamada à adoração, de dizer Deus cuida de vocês como um pastor cuida do rebanho, ele vai dizer, não endureça o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto as minhas obras. O povo devia de cantar isto, para se lembrar, Deus cuida de nós. Deus estava a cuidar do povo lá no deserto. Deus cuida de nós, mas atenção, não podemos ser infiéis e incrédulos e colocar Deus à prova como eles colocaram lá atrás. Este episódio era cantado para não ser esquecido. E o mesmo Salmo, nos versículos 10 e 11, vai relembrar em seguida as consequências da rebeldia do coração do povo. Diz assim, durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse, é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Aquela geração não entrou na terra prometida por causa da sua incredulidade, por não confiarem na palavra de Deus, por não obedecerem a Deus. Não entraram. Não entraram. Então, eles cantavam estas verdades, o povo de Israel, anos mais tarde, cantava estas verdades para se exortarem mutuamente a uma vida de submissão ao cuidado e aos planos e à soberania divina. Outro Salmo, 78, como nós vimos também no último sermão. Todo o Salmo vai destacar a rebelião do povo em contraste com a fidelidade de Deus, com a provisão de Deus. E, além do episódio do maná, é destacado também este aqui. Ele diz assim, no deserto partiu rochas e deu-lhes de beber à vontade, águas que enchem as profundezas, da pedra fez sair fontes, fez correr águas como rios. Mesmo assim, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Fidelidade de Deus, rebeldia do povo. Massá e Meribá foi mais um teste, foi outra prova que testou, que expôs a atitude de rebelião e incredulidade do povo. E eles cantavam também essa verdade no Salmo 81. Diz assim, na angústia clamaste e te livrei, eu te respondi do meio dos trovões, coloquei-te à prova junto às águas de Meribá. Então eles foram provados, mas chumbaram, reprovaram no teste. A enologia, aquilo que eles cantavam, não permitia que eles esquecessem daquilo que o povo lá no passado tinha feito para que eles não o repetissem no presente. Então este episódio, eu quis trazer estas passagens, os Salmos, Deuteronômio, havia outros, Isaías menciona também, há mais outro Salmo que menciona. Este episódio tornou-se pedagógico para sempre, para o povo de Israel. Mas não só para o povo de Israel. Tornou-se pedagógico para a Igreja do Novo Testamento. Ora, abram comigo, por favor, em 1 Coríntios 10. O Lael já leu este texto, mas eu gostava que lêssemos outra vez. 1 Coríntios 10. E leremos do 1 até ao 12. Diz assim, pois irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar, o mar vermelho. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, foram submersos nesta experiência de libertação. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por isso os seus corpos ficaram prostrados no deserto. E essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E caíram num só dia 23.000. E agora, não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado, para que não caia. É fácil estar nesta situação, porque todos nós somos cuidados por Deus, todos nós somos alvo da fidelidade de Deus, todos nós somos alvos da proteção, do livramento, da provisão de Deus nas nossas vidas. Deus é fiel conosco. Então é fácil nós termos a mesma atitude que o povo teve.
E Paulo aqui cita o episódio de Meribá e Massá no contexto de uma exortação à igreja de Corinto. Os crentes em Corinto deviam aprender com o exemplo de Israel e não desobedecer a Deus. Os coríntios deviam de vigiar para não caírem em tentação como Israel caiu. A comunidade de Israel tinha desfrutado de livramento, de cuidado, proteção, provisão e ainda assim não creu em Deus. Eles entregaram-se a vários pecados, não seguiram as orientações de Deus, não seguiram a lei de Deus. E o exemplo da experiência de Israel no deserto deveria ser um aviso para os coríntios daquilo que pode acontecer com pessoas que ouvem a voz de Deus, veem as obras de Deus, especialmente na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, veem as obras de Deus, mas não chegam a um ponto de verdadeira fé, que confia de facto em Deus e por isso faz aquilo que Deus diz. E um dos benefícios que Paulo destaca aqui que Deus derramou sobre o seu povo é o facto de eles terem bebido da mesma bebida espiritual, da rocha espiritual que os acompanhava. E Paulo vai dizer essa rocha espiritual era o quê? É Cristo, é Jesus. A rocha descrita no nosso texto de hoje, em Êxodo 17, de onde saiu a água, aparece em Êxodo 17, como vimos, que é o início da peregrinação, mas ela também vai aparecer perto do fim da peregrinação de Israel, em Números 20, o episódio onde Moisés perde a paciência de vez e bate quando não era para fazer. E por isso ele não entra na terra. Mas o ponto é, eles tiveram provisão de água durante toda a peregrinação, porque Deus lhes deu água. Agora, rocha é um termo que é usado no próprio Antigo Testamento para se referir a Deus, uma metáfora, uma linguagem figurada para se referir a Deus. Como nós lemos há pouco no Salmo 95 na escola dominical, que Deus é a nossa rocha, nosso refúgio, nossa proteção. Então, o Senhor é a rocha firme, onde eles podiam se refugiar, onde eles podiam encontrar cuidado. E foi exatamente Deus que lhes deu esse cuidado, essa provisão, através da água que saiu da rocha. E a afirmação de Deus como rocha, como linguagem do Antigo Testamento, como linguagem veterotestamentária, provavelmente levou Paulo a identificar essa rocha, que já no Antigo Testamento é identificada com Deus. Paulo vai dizer, Jesus é Deus, Jesus é a rocha. E o nosso texto de hoje, Êxodo 17, diz que eles provaram, tentaram a Deus. Paulo, ao referir-se ao mesmo episódio, vai dizer, eles tentaram quem? Eles tentaram Cristo. Era Cristo que lá estava. Cristo é Deus, Cristo é divino. Ou seja, Cristo esteve lá o tempo todo a suportar, a apoiar, a sustentar, a cuidar, a livrar o povo de Israel. E esse era o cerne do problema. Era isso que eles não viam. O cerne da contenda, o cerne de colocarem Deus no banco dos réus, o cerne da incredulidade do povo, é destacado na pergunta, está o Senhor ou não no meio de nós? E Paulo vai dizer, o Senhor, Jesus Cristo, esteve o tempo inteiro no meio deles. O Senhor provou uma vez mais que estava no meio deles ao pedir a Moisés que ferisse a rocha. Ele diz, eu estou no vosso meio, fere a rocha, eu estarei sobre a rocha e, como sinal da minha presença favorável no vosso meio, vai sair água que vai saciar a vossa sede. Ficou provado que o Senhor estava no meio deles através da provisão da água que fluiu para saciar a sede de Israel no deserto. Eles beberam da rocha que foi ferida, depois de terem provado o Senhor. Mas como veremos ao longo do livro de Êxodo, ainda assim a incredulidade de muitos continuaria a persistir. E a ser um padrão. Agora, quando nós chegamos ao Novo Testamento e ao ministério de Jesus, nós vemos os líderes religiosos a fazerem exatamente o mesmo que os israelitas aqui fizeram no Egito, no deserto. A fazerem exatamente a mesma coisa. Reparem, Mateus 16, 1. E diz assim, então os fariseus e seduceus aproximaram-se dele para fazer o quê? Para colocá-lo à prova. Para testá-lo. E pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Ou seja, mostra-nos que é Deus aqui no nosso meio. Mostra-nos que tu és enviado de Deus. Estavam a colocá-lo à prova. O mesmo tipo de linguagem que encontramos no Antigo Testamento. Deus esteve no meio do povo através da encarnação de Jesus, mas os seus não receberam. João 1 diz isso. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Ele que é Deus que tabernaculou, que encarnou, que habitou no meio do seu povo.
Eles não creram na divindade de Jesus. Na verdade, insurgiram-se contra Jesus exatamente pelo facto de ele se afirmar divino. Eles quiseram apedrejá-lo. Em João 10, 30 a 33 temos esse relato que eles querem apedrejá-lo porque eles percebem que Jesus está a dizer que é Deus. E isso era blasfémia. Eles não creram. No entanto, Deus deu-lhes um sinal. Deus mostrou-lhes que Ele estava ali para suprir as necessidades do seu povo. Necessidades muito maiores do que necessidades físicas. As necessidades espirituais. Jesus convidou os seus ouvintes, com quem Ele conversava, a irem até Ele para fazerem o quê? Para beberem da água da vida. João 3, 37 a 39, no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. E ele disse isso referindo-se ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus oferece esta água, ele diz: venham a mim e bebam desta água. Agora, as pessoas só podiam beber dessa água quando Jesus, que é a rocha, fosse ferido. E foi isso que aconteceu. Cristo foi crucificado. A rocha foi ferida. Um evento conduzido pela soberania, pela providência de Deus para a provisão das necessidades espirituais do seu povo, mesmo no meio da incredulidade. Cristo foi ferido. Cristo foi perfurado pelo seu lado. E do seu lado, pela perfuração da lança, saiu sangue e saiu água desta rocha ferida, como um sinal de que Ele morreu de facto, de que Ele foi verdadeiramente ferido. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas todos viram Jesus ser trespassado, conforme tinha sido profetizado no Antigo Testamento. A rocha foi ferida. E não foi algo passageiro, não foi algo fingido, foi real, foi uma morte verdadeira. Ele foi ferido até ao fim. E a prova disso, de que ele morreu, foi a perfuração. Esse era o sinal de que ele já estava morto. Perfuraram-no e dele saiu sangue e dele saiu água. Agora Cristo não ficou na morte. 3 dias depois ressuscitou. 40 dias depois ascendeu aos céus. 10 dias depois enviou o Espírito Santo. Para vir de forma especial sobre o povo, com esta vida abundante, estes rios de água viva. Deus estava verdadeiramente no meio do seu povo. Ali estava a resposta. Está ou não Deus no nosso meio? Jesus foi ferido, morreu, ressuscitou, o Espírito desceu. Sim, esteve no nosso meio, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Ele esteve o tempo todo, desde Gênesis, no Êxodo, em Reis, no exílio, com os discípulos e através das eras, com o seu povo. E é por isso que nós temos a famosa e duríssima exortação que o autor de Hebreus faz no capítulo 3, que já vamos ler em seguida, ainda não, mas vamos ler. É uma exortação duríssima. Agora, antes de lermos, eu quero só que vocês reparem como a incredulidade e como o colocar-se o Deus à prova, tentar Deus, é um mal do coração humano que atravessa toda a Bíblia e chega até nós hoje. E não é brincadeira nenhuma. É algo extremamente sério, a ponto deste episódio do capítulo 17 se ter tornado um emblema, um ícone daquilo que nós devemos de fugir a todo o custo, como Hebreus 3 vai mostrar. Lembrem-se, a nossa vida é uma peregrinação, estamos aqui de passagem, passa rápido. Enterramos os nossos queridos, um dia nos enterrarão a nós. Vai acabar, para uns mais cedo, para outros mais tarde, acaba para todos. E tal como Deus conduziu o povo até Refidim para testá-lo, muitas vezes vai conduzir a nossa vida a circunstâncias que nós gostaríamos, desejaríamos e choraríamos para que fossem diferentes. Em que sentiremos necessidade de alívio. E é nesse lugar de aperto, é nesse lugar de dores, é nesse lugar de choro que vai ser revelado aquilo que está cá dentro. Aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que está dentro do nosso coração. E reparem que nós não estamos a falar de pessoas que nunca experimentaram livramento, proteção, provisão, cuidado, presença de Deus. Não, estamos a falar de pessoas que várias vezes viram a boa mão de Deus se abrir sobre eles e agir em seu favor. Ainda assim, essas circunstâncias dolorosas e difíceis serão um teste verdadeiro que colocará em evidência se há fé ou não, se há confiança em Deus ou não, se vive mais das coisas que são da terra, passageiras, circunstanciais, que roubam a alegria, ou
se vive da palavra que sai da boca de Deus. E tal como o povo já estava cansado de testes, o povo estava cansado de provas. E tal como o povo cansado de provas vira à mesa para colocar Deus à prova, também é possível que alguns de nós, após passarem por circunstâncias dolorosas, ou por várias circunstâncias dolorosas, umas atrás das outras, alguns de nós entrem em descontentamento, entrem em murmuração, entrem em amargura, entrem em desobediência e se virem contra Deus. Há muitos que, quando passam por momentos difíceis, que não suportam, questionam a presença de Deus. O Senhor está no meio de nós ou não? Não confiam na providência de Deus, não confiam no cuidado de Deus. Estão sempre a questionar Deus. Deus, se eu sou teu filho, porquê é que eu estou a passar por isto? Se eu te amo, porquê é que está a acontecer isto? E colocam Deus em causa. E colocam-se como vítimas. E cobram de Deus praticamente como se Deus lhes devesse alguma coisa, como eles fizeram ali. Dá-nos água. Além disso, pessoas assim, a tendência que pessoas com o coração cheio de perguntas, carregadas de amargura por circunstâncias da vida, que não aceitaram e não abraçaram como sendo fruto da provisão de Deus, geralmente materializam a amargura e a rebelião que têm contra Deus noutras pessoas. Porque não fica bem colocar em Deus. Porque é politicamente incorreto colocar em Deus. Então, se virem pessoas amarguradas contra outras, essas são pessoas que no fim do dia são amarguradas contra Deus e estão a cometer exatamente o mesmo pecado e para essas pessoas não há descanso. Então pergunta-te nesta manhã, como está o teu coração diante de Deus em relação a circunstâncias que tu não percebes, não gostas e sofres? Como está a tua confiança em Deus no deserto de Refidim para o qual Ele te levou e te conduziu? Ele parou-te nesse lugar, não parou noutro. Ele parou-te numa doença, não te parou noutro. Ele parou-te numa dificuldade financeira, não parou noutro lugar. Ele parou-te onde tu estás e naquilo que te está a fazer sofrer. Ele parou-te aí. O que é que o teu coração revela? Pode ser que esteja aqui alguém nesta manhã com o coração bem carregado de amargura, descontentamento, que tenha perguntas acerca da bondade de Deus, ou que tenha até agora atitudes de desobediência àquilo que sabe que Deus pede, ou que esteja a materializar amargura contra líderes que Deus levantou. Este é um lugar muito perigoso, muito, muito perigoso. A permanência nesse lugar é um indicador da ausência de salvação. Deixem-me ler agora o texto que referi há pouco. Vamos a Hebreus capítulo 3, 7 a 19. Convido-vos a abrir, é uma leitura longa. Quem quiser abrir para acompanhar pode abrir. Hebreus 3, 7. E diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: eles sempre erram no seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado para que nunca se achem qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Deste modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui. Eles viram e mantiveram a incredulidade. Se é o teu caso nesta manhã aqui, não endureças mais o teu coração.
Olha para a rocha que foi ferida para satisfazer a tua sede, mesmo no meio da tua incredulidade. A rocha satisfez a sede do povo pela misericórdia e graça de Deus no meio da incredulidade deles. Jesus foi morto, Jesus foi-nos dado, foi-nos oferecido, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, ainda éramos inimigos de Deus. Ele nos deu a fé para que cresçamos e o arrependimento para que lamentássemos os nossos pecados. No meio da incredulidade, Ele nos deu o Cristo para nos saciar das nossas necessidades. Agora, se tu estás aqui nesta manhã e ainda não bebeste desta rocha, crê em Cristo feito homem, para morrer pelos teus pecados, para que tu sejas perdoado. Se estás aqui nesta manhã e te afirmas como cristão, mas o teu coração está carregado de dor, e essa dor transformou-se em amargura, em incredulidade, em questionamento diante de Deus, em atitude de rebelião, arrepende-te agora mesmo e bebe desta água do Evangelho que é colocada diante de ti. Esta água vai dissipar a tua incredulidade. Se tu não o fizeres, se permaneceres obstinado nesta atitude, não vais entrar no descanso eterno. O céu não é para ti. Por muito que te digas cristão e tenhas comportamentos de cristão, por muito que tenhas feito e participado em coisas que cristãos participam, seja um batismo, seja ceia, seja um ministério, seja o que for, se há incredulidade, rebelião no teu coração, permanente, sem arrependimento, é um sinal de que o Espírito não está em ti. Tal como qualquer outro pecado que permanece sem arrependimento. É um sinal de alerta quanto à nossa salvação. A mesma coisa em relação à incredulidade e ao questionar Deus o tempo inteiro. Pessoas que não passam à frente. Vivem uma situação difícil, dolorosa, e não negamos a realidade da dor. Há tempo para chorar, há tempo para ir, como o salmista vai até Deus e pergunta até quando, Senhor? Mas essa é uma atitude de submissão a Deus que quer perceber, que derrama o seu coração diante de Deus. Não é essa atitude, é diferente, há um tempo para isso. Mas depois temos aquelas pessoas que não viram a página, continuam sempre nesse registro, numa de questionar Deus como se eles fossem alguém acima de Deus e que Deus lhes deve alguma coisa. Que tu não sejas essa pessoa. Este culto, de início ao fim, é o nosso objetivo sempre. Que cada culto mostre Cristo. Que cada culto mostre o Cristo ferido para que nós possamos ser saciados. Nós bebermos de Cristo continuamente é o antídoto para a nossa incredulidade, para a nossa desobediência. Seja ela de maior grau ou seja de menor grau. Nós atravessamos a semana e podemos passar por momentos difíceis, podemos cair em tentações, algumas menores, outras maiores. Podemos ser reincidentes em pecados que queremos abandonar. Podemos ter tido uma atitude que achávamos que nunca teríamos. Passamos a semana em que chegamos ao domingo aqui e podemos ter o coração com mazelas, a nossa vida cristã com feridas. E é por isso que temos a vida em igreja. É por isso que temos irmãos que nos mostram Cristo. O culto que nos mostra Cristo. As escrituras que nos mostram Cristo. Os cânticos que nos mostram Cristo. As orações que nos mostram Cristo. O sermão que nos mostra Cristo. O batismo e a ceia que nos mostram Cristo. Para que nós, no meio da nossa incredulidade, nossa desobediência, tantas vezes, possamos ver Deus em nosso favor, possamos ver a presença de Deus está connosco. E a necessidade maior de todas que eu tenho vai ser suprida porque é Cristo que a supre. E Deus usa pessoas para nos mostrar que Jesus é suficiente. Ele usa os irmãos que dizem vou orar por ti. Eles usam os momentos dos cânticos em que ouvimos uns aos outros, é suposto ouvirmos uns aos outros a cantar, como Paulo diz em Efésios. A oração que o irmão faz, Cristo vem a mim. O sermão, a ceia. E esse é o papel por excelência. Esse é o papel por excelência dos homens que Deus separa para o ministério pastoral numa igreja local. O papel primordial dos homens que Deus separa para o ministério pastoral é apenas fazer uma coisa só, e ela somente mostrar Cristo. Mostrar Cristo. Mostrar Cristo. A palavra e a oração. O ministério pastoral é palavra e oração, palavra e oração. O resto é secundário. Palavra e oração. É por isso que o presbítero, o pastor, deve manejar bem as Escrituras. Como é que ele vai mostrar Cristo? Se não for a partir das Escrituras, porque está nas Escrituras, não está nos meus achismos ou nas minhas frases
tchanã, motivacionais. Ok? É nas Escrituras. Através do ensino, do bom manejo das Escrituras, seja do púlpito, seja dos aconselhamentos, seja de pequenos grupos, seja nos relacionamentos de discipulado ou qualquer outra forma intencional em que se está a ensinar a Bíblia. Deus usou Moisés naquela altura para saciar a sede, para levar à rocha, à presença de Deus sobre a rocha. E Deus usa hoje pastores para liderar e conduzir o seu rebanho até Cristo. E essa é a função primordial a que o Daniel será hoje separado para, a fim de poder mostrar Cristo, o Supremo Pastor, Jesus. Essa será a tarefa primordial do Daniel como pastor e de cada um de nós, dos pastores desta igreja, conduzir cada um até Cristo, através do ensino das Escrituras. Nós estamos todos aqui hoje diante do Evangelho, diante da boa notícia da rocha que foi ferida por nós, por isso não duvidemos. Deus está no nosso meio. O que é indicador da presença de Deus no nosso meio é a sua palavra, é o Evangelho, é a sua presença connosco. Não são circunstâncias que nós não conseguimos compreender e que gostaríamos que deixassem de existir. É Deus no meio do vale da sombra da morte que prometeu estar ali com o seu cajado e a sua vara para nos consolar. Então não duvidemos, Deus está connosco. Não assumamos uma atitude de rebelião quando as coisas correm ao contrário do que gostaríamos. Não duvides no teu coração, não cedas à amargura, não cedas à incredulidade, não te rebeles contra Deus. Cristo foi ferido por ti, Ele prometeu estar contigo e que estou convosco até à consumação dos séculos. Jesus está, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo está mal, Deus está connosco através do seu Espírito. O Espírito de Jesus está connosco. Então crê na sua palavra, confia em todas as circunstâncias, ouve a sua voz e só obedece. Vive da palavra que sai da boca de Deus. Não permitas que os desertos da tua vida roubem a suficiência de Cristo para ti, a nossa rocha. Oremos.